o clangor das trombetas, e todo o povo olhou o monte fumegando, e o povo estremeceu. Todo o povo. As manifestações de Deus são pessoais, sim, mas as manifestações de Deus também são coletivas, porque Deus visa edificar a todos nós através da palavra. Deus tem algo extraordinário para a minha vida nesta noite, mas Deus tem algo extraordinário para a sua vida nessa noite. Deus tem algo extraordinário para todos nós nessa noite. Que ao final desse culto nós possamos dizer: Deus nos visitou com poder. Deus está entre nós. Eu não apenas ouvi, mas eu vi a manifestação sobrenatural de Deus e o nome dele é glorificado. Amém por isso? Amados, o povo estremeceu quando percebeu a movimentação de Deus e ficou de longe. A reação do povo aqui, coletivamente, é a mesma manifestação do começo da história humana, lá com Adão e Eva. O versículo 10 do capítulo 3 do livro de Gênesis diz: o homem declarou, ouvi o som do seu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão eu me escondi. Israel ficou longe porque reconheceu a distância entre a santidade de Deus e a pecaminosidade deles. Deus, ele se manifesta no mundo. Deus, ele está realizando algo no mundo. Deus, ele está fazendo coisas na igreja. Você pode fingir que não está vendo, você pode fugir do que Deus está fazendo, você pode ficar indiferente ao que Deus está realizando, ou você pode se levantar contra aquilo que Deus faz, ou você pode, assim como Moisés, se interessar, se envolver, se posicionar a favor e dizer: Deus, eu quero fazer parte desse movimento do Senhor. Porque Deus está realizando coisas extraordinárias nesse texto, e o povo de Israel decide fugir. O povo de Israel decide ficar afastado. O povo de Israel não quer se envolver com isso. O povo de Israel prefere que um ou outro faça esse contato e essa intermediação entre eles e Deus. E aí Moisés, ele é colocado como mediador entre Deus e o povo de Israel. O versículo 19 diz: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés é colocado como intermediário. Ô Vinícius, se você puder me ajudar no retorno um pouquinho mais? Obrigado, irmão. O intermediário. Em certo sentido, todos nós, se puder mais um pouquinho, Vinícius. Em certo sentido, todos nós somos mediadores. Em certo sentido, na nossa vida, todos nós somos como ponte. Todos nós sabemos para que serve uma ponte. Ponte é a construção que liga dois pontos que estão separados. As pontes, elas fazem as transições de pessoas. De um lado, nós percebemos que há algumas pessoas. Do outro lado, as finalidades e mais outras pessoas. E assim como Moisés, eu e você temos uma função importante de agir como ponte de ligação. Ou seja, a ponte, ela une, ela liga aquilo que está separado. Em outras palavras, eu e você, no decorrer da nossa vida, nós somos colocados como pessoas para fazer o meio de campo entre as pessoas. Seja nas situações mais diversas. Independentemente da idade que a gente tenha, onde a gente conviva, onde a gente congregue, onde a gente está na vida, constantemente nós temos essa função de ser intermediador. Intermediar relações entre as pessoas, intermediar relações entre Deus e as pessoas, intermediar relações entre nós mesmos e Deus. E como é que a gente faz isso? Primeiro,
a gente tem que intermediar relações favorecendo a boa convivência. Amém? Intermediar relações favorecendo, valorizando a boa convivência. Nós somos chamados para ser pontes no sentido de favorecer as relações ao invés de truncar as relações. Porque quando eu trunco as relações, eu não sou ponte, eu sou muro. O que Deus nos convida como ponte é acalmar os ânimos. O que Deus nos convida como ponte é acalmar as pessoas. O que Deus nos convida como pais é acalmar os filhos, acalmar os amigos. O que Deus nos convida como filhos é acalmar os pais, é acalmar os irmãos. A ideia básica divina aqui é que a gente seja a turma do deixa disso, do deixa para lá, do logo se resolve. E Deus nos coloca nessa posição muitas vezes. Como é que a gente intermedia relações? Com interesses assertivos. O povo aqui tinha os seus interesses. Moisés aqui também tinha os interesses dele. E Deus tinha os seus próprios interesses. Cada pessoa da nossa convivência tem os seus interesses. Acredito que a maioria de nós aqui já tem idade suficiente para perceber que as pessoas que a gente convive têm os seus interesses próprios. O seu cônjuge tem os interesses dele. Os teus filhos têm os interesses deles. O seu patrão, os seus empregados, os seus colegas de trabalho. E assim por diante. Cada pessoa da nossa convivência é assim. E, naturalmente, os interesses são ou se tornam, em muitos momentos, conflitantes. Porque se eu tenho os meus, você tem os seus, seu cônjuge tem os deles, os filhos também, é natural que, em um momento específico, esses interesses entrem em conflito. Porque, afinal de contas, a gente percebe, por exemplo, o cara que é casado, ama a esposa e ele tem uma mãe, e ele ama a mãe. Mas entre o relacionamento da esposa e o relacionamento da mãe, possa ser que haja alguns conflitos. E aí o que eles... É a velha história da nora e da sogra. É disso que eu estou falando. E aí, você que é o filho, meus parabéns para você. Deus te abençoe. Deus te dê graça nessa intermediação de conflitos entre a sua esposa, que você ama, e a mãe que você ama também. Mas é você que foi colocado nessa posição. Porque ser ponte é intermediar conflitos com interesses assertivos. Porque ser ponte é ser capaz de conciliar, com sabedoria, transparência, os interesses de conflitos. Mas ser ponte é, acima de tudo, conciliar o seu interesse pessoal, o interesse do outro, com o interesse prevalecente e predominante, que é o interesse de Deus, nosso Pai, o Senhor de toda a glória. Aleluia por isso. Afinal de contas, irmãos, o interesse que deve prevalecer é daquele que tem um interesse bom, um interesse perfeito e um interesse agradável, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Intermediar relacionamentos visando principalmente aproximar as pessoas de Deus. Porque a nossa participação como ponte é provisória, o importante é o destino. E normalmente, o destino maior para qualquer pessoa e melhor é estar na presença de Deus. A ponte tem esse papel. Moisés deveria conduzir o povo de Israel para a presença de Deus. Deveria também, em certo sentido, conduzir a presença de Deus até Israel. E a ponte não pode fechar um lado e nem o outro lado. Ambos os lados têm que estar abertos. As pontes vão e vêm. É trânsito de pessoas, de carros, é circulação constante. Aí eu olho para esse texto e eu me lembro o seguinte, que as nossas ações, as nossas conversas, os nossos encontros, as nossas reuniões, os nossos eventos devem focar e, principalmente, aproximar os nossos conhecidos do Deus que nós conhecemos. Amém por isso? Esse tem que ser o foco principal da nossa vida.
Como é que eu intermedio relações? Intermediar relacionamentos visando o bem-estar do próximo. O povo de Israel, nesse texto, estava extremamente assustado. Eles tiveram medo e pediram a Moisés que, Moisés, você fale com Deus e depois transmite o que Deus falar com você. E Moisés, então, ele acalma o povo. Moisés, ele pensa no bem-estar do povo e ele diz ao povo no versículo 20, primeiro, não temais. Eu acho isso extraordinário em Moisés. A primeira observação que ele vê, o povo está assustado, com medo, se afastando de Deus, correndo de Deus. E Moisés diz então, não temais. Não temais. Não tenham medo. E eu fico pensando no nosso relacionamento com Deus. Temer a Deus ou ter medo de Deus? Temer a Deus ou ter medo de Deus? Se eu não me engano, foi a Lu que disse na nossa célula na terça-feira que algumas pessoas têm medo de Deus e não temor de Deus. Ter medo de Deus é religião. Ter temor de Deus é vida de espiritualidade marcada de forma correta pela fé. Porque o temor, ele nos aproxima de Deus, mas o medo, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta. Eu falei há alguns dias atrás aqui, numa frase que está, pequei contra do Leone na rede social, e a frase dizia o seguinte, pequei contra Deus. Ou melhor, diz assim, pequei contra meu pai, eu errei contra meu pai, ele vai me matar. E a frase correta deveria ser a seguinte, eu errei contra o meu pai, eu preciso ligar para ele. Essa é a diferença do temor e do medo. O temor nos aproxima. O povo aqui quer se afastar porque não teme. O povo quer se afastar porque tem medo. Adão também teve medo de Deus e se afastou de Deus quando pecou contra ele. Quando você peca contra Deus, qual que é a tendência natural sua? É não vir na igreja, é não orar, é não ler a Bíblia, porque a gente fica com vergonha. Mas aí Deus diz assim, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então quando você falhar contra Deus, deixe o Espírito Santo gerar arrependimento no teu coração e se aproxime do Senhor e diga, Deus, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros. E Deus vai estar de braços abertos esperando para dizer, o meu sangue te purifica de todo o pecado, aleluia. Temor, o temor tem que gerar aproximação. Porque o pecado e a culpa fazem-nos ter medo de Deus. Mas a fé e a graça fazem-nos ter temor do Senhor. E Moisés diz, não tenham medo. E Moisés diz assim, no versículo 20, Deus veio para vos provar. Deus, ele nunca faz visita social. Deus, ele nunca aparece para passar a hora. Eu e você temos que concordar que Deus é uma pessoa bem ocupada. Bem ocupada. Deus tem bastante coisa para fazer. Ele é Deus. Mas por isso que ele tem bastante coisa para fazer. Mas ele é Deus. Todas as vezes que Deus encontrou alguém no monte, foi para provar. Quando Deus encontra Abraão no monte, lá em Gênesis 22, ele queria que Abraão provasse se amava mais a Deus ou amava mais a Isaac. Quando Deus encontra Elias lá no monte, o Monte Carmelo, em 1 Reis capítulo 18, ele queria provar se Israel serviria a Yahvé ou se serviria a Baal. Quando Jesus estava lá no monte, em Mateus capítulo 27, 33, ele foi duramente provado no Monte Caveira, provado pelo pecado da humanidade, provado pelas minhas falhas e a sua. Ele foi duramente provado pelo próprio Pai,
E graças a Deus que ele foi provado e aprovado, e hoje eu e você somos salvos, e Jesus Cristo é adorado e glorificado, aleluia. Os encontros no monte são para provar-nos se o seu encontro com Deus foi suave. Você deverá ter outro encontro em algum momento da sua vida, porque a luta pela sua vida no mundo espiritual é violenta. Não é suave, é violenta. Cada pessoa que teve algum encontro com Deus foi um encontro dramático, foi um encontro transformador. Pergunta para Jacó em Gênesis 32, quando ele encontra-se com Deus no Val de Jaboque, e Deus toca na coxa dele, e ele se agarra em Deus e depois sai mancando. Drama! Cada encontro com Deus é uma prova. Ele sempre quer nos ensinar uma lição, ou Ele quer saber o que é que está dentro do nosso coração. Ele quer encontrar algo em nós. E a minha oração nessa noite é que Deus leve você ao lugar santo, ao monte do Senhor. E se for para ser provado, que Deus te tire de lá aprovado para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Aleluia. E Moisés então diz para o povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vocês. Eu acho isso extraordinário. A intenção de Deus é que o temor dele esteja constantemente diante de nós. Estar diante de significa estar na memória continuamente. Essa experiência dos trovões, dos raios, do barulho das trombetas, do monte incendiado, cheio de fumaça, isso iria ficar na memória deles por muito tempo, por toda essa geração. A gente vem na igreja, a gente ora, a gente jejua, e parece que a gente esquece aquilo que Deus faz. Aí para que a gente não esqueça, Deus, Ele tem que mostrar algo. E Deus faz então uma manifestação visível para fixar na memória do povo quem era Ele e quão poderoso é o Senhor. Talvez você esteja aguardando por essa experiência, em saber realmente quem é Deus e quão poderoso é o Senhor. Se você quer ter uma ideia de quão poderoso é o Senhor, a Bíblia diz que Ele é o grande El Shaddai, Ele é o todo-poderoso, aleluia. Todo poder foi dado a Ele no céu e na terra. Deus faz uma manifestação concreta nesse texto, para inculcar na mente do povo que o relacionamento com Ele não é abstrato. Não é Deus lá no céu e você aqui na terra. É Deus presente no céu, é Deus presente na terra. O relacionamento seu com Deus não acontece apenas na igreja, não acontece apenas no lugar santo. O relacionamento com Deus acontece na sua casa, acontece na rua, no trabalho, onde quer que você estiver, na escola, na faculdade, onde você estiver, o relacionamento com Deus é concreto. Não é utópico, é real, é verdadeiro. Deus faz uma manifestação de milagres aqui nesse texto, para fixar na memória do povo o que Ele havia dito como ensino, ou seja, os mandamentos que Ele havia dado. E se você ler Êxodo capítulo 19, a mesma manifestação acontece no monte. Aí Deus dá os mandamentos e Ele fecha com as mesmas manifestações. Deus é real, amém? Deus é real. E o texto diz: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Santidade. Deus, Ele tem um propósito santificador para com a sua vida, na sua presença. O povo de Deus aqui não queria se aproximar para não morrer. Ele disse para Moisés: Moisés, aproxime você do Senhor, ouça o que o Senhor tem a dizer, porque se a gente se aproximar, a gente vai morrer. O povo não queria se aproximar para não morrer.
O que o povo não sabia que era justamente isso que Deus queria que eles morressem. Marcos capítulo 8, versículo 35, a Bíblia diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la. Amém por isso? Aleluia. Eu achei isso extraordinário. O que Deus me ensina aqui é o seguinte: quanto mais próximo de Deus, mais morto para nós mesmos a gente fica. Quanto mais morto para nós mesmos, menos pecador e mais santo nos tornamos. Porque morto não peca. Morto não tem vontade própria. Morto não tem ataques de nervo. Morto não tem pensamentos de vingança. Morto não tem em seu coração egoísmo. Morto não tem no seu coração raiva. Morto não tem no seu coração desejos pecaminosos ou qualquer outro tipo de desejo. Então o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: se você quer morrer para o pecado, se você quer morrer para os erros, se você quer morrer para tudo essas coisas mundanas, se aproxime mais de mim. E quanto mais perto de mim, mais puro eu vou tornar a tua vida. Aleluia. Aleluia. O povo se afasta. Deus, Ele quer se encontrar conosco para nos livrar do medo e para purificar os nossos pecados. Moisés diz: não tenham medo. Deus veio vos provar, para que o temor dele esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Eu acho isso extraordinário. Você tem uma vida de intimidade tamanha com Deus, quando o medo não faça parte da sua vida e nem o pecado. Se o medo não faz parte da sua vida e nem o pecado, diz para a pessoa que está do seu lado: então você é santo. Não tem medo, não tem pecado, é santo. E é mesmo. E é mesmo. Então não fuja de onde Deus está. Aproxime-se mais dele. Eu acho extraordinário que o versículo 20, capítulo 20, versículo 19, 21 a 22 diz: e disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco. Gente, eu acho essa oração loucura. Como é que alguém em sã consciência se atreve a dizer: eu não quero ouvir Deus? Quem quer ouvir Deus aqui? Eu quero ouvir Deus. É que Deus não fala 24 horas por dia comigo em voz audível, mas se Ele quisesse falar, não teria problema nenhum. Mas o povo está dizendo: Moisés, eu quero ouvir você, não quero ouvir Deus. Mas o povo permaneceu à distância de Deus. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava, e o Senhor disse a Moisés: Deus fala com quem se aproxima dele. Deus fala com aquele que quer ouvi-lo. Deus fala com aquele que chega perto. Se você se afastar, dificilmente você vai ouvir Deus. Tem gente que diz: eu não consigo ouvir Deus, mas o quão perto dele você está? Tem gente que diz: eu não consigo ouvir Deus igual vocês falam que ouvem Deus, mas qual é a distância entre você e Ele? E o povo diz: Moisés, fale você com Deus. Nós vivemos em um mundo de delegação e de terceirização. Delegar e terceirizar funciona muito bem em liderança e em administração e em gerência. O que gera um problema é que algumas pessoas têm terceirizado outras áreas da vida que não deveriam. Que não deveriam. Quantos pais delegam ou terceirizam a educação dos filhos? Vai você falar com o menino. Não, fala você. Quando seu pai chegar, você vai ver. E a pior de todas:
Vou te levar para conversar com o pastor. Delegação e terceirização. Quantos cônjuges têm terceirizado ou delegado as suas responsabilidades? Quantos crentes têm terceirizado as suas responsabilidades, os seus sonhos, as suas vontades, a sua vida espiritual? Quantas pessoas estiveram num grupo de 3 e vão escolher uma pizza para comer? E ali só em 3, o que a gente vai comer? O que a gente vai comer? 2 horas depois, o que a gente vai comer? Vocês decidem, o que vocês pedirem está bom, para mim tanto faz. 4 horas depois, vamos pedir uma de presunto e mussarela. Essa não. Ué, mas você falou que era para escolher? A gente delega, terceiriza. Quantos sonhos, quantos pais têm transferido os seus sonhos para os filhos? Quantos filhos têm terceirizado os sonhos para os pais, suas vontades? E o pior de todos, quanta gente tem terceirizado a sua vida espiritual? Não, fala, Moisés, você com Deus. Fala você com Deus. O que Deus falar, você me fala. E se Deus não falar, não tem problema nenhum. Isso é pior. Terceirizar a vida espiritual. Você não pode terceirizar a sua vida espiritual. Porque na vida espiritual e na sua vida relacional com Deus, a gente não pode transferir. A gente não pode terceirizar como Israel estava tentando fazer. Eles delegaram a Moisés falar com Deus por eles. Eles delegaram a Moisés orar por eles. Eles delegaram a Moisés ouvir Deus por eles. Eles delegaram a Moisés experimentar a nuvem de glória por eles. Como é que alguém está diante de Deus e tem um comportamento de dizer, vá você, porque para mim não me interessa isso? Meu Deus! Estava diante do Senhor. Eu correria para cima. Deus que está manifestando lá, então estou indo. Mas Ele vai te matar. Se Ele me matar, estarei com Ele para toda a eternidade. E a glória é sempre dEle, aleluia. Você não pode terceirizar a sua intimidade com o Senhor. Não delegue a outro o seu tempo de oração, a sua leitura bíblica. Não delegue a outro o seu tempo de jejum. A minha proposta para você nessa noite tenha você mesmo as suas experiências com o Senhor numa dimensão sobrenatural. Alguém quer, amém? Tenha você mesmo as suas experiências com o Senhor. Irmãos, a sensação de ter uma experiência com Deus é única na sua vida. Sabe, guardada as devidas proporções, logicamente, mas sabe aquela sensação de experimentar uma comida diferente? Experimentar uma comida diferente. A pessoa prova a comida e diz para você, tá boa a comida. Falou em comida, o Jorge, Nossa, não é que ele come muito, é que ele cozinha muito bem. Ele dá show. Aí a pessoa diz para você, tá chupando a laranja, tá azeda? Mais ou menos. Tá ácida? Mais ou menos. Mas você tem que provar para saber como é que tá. Sabe, aquela sensação de você experimentar um brinquedo radical em um parque aquático ou um parque de diversão? Esse tempo atrás, nós fomos num parque perto de Maringá, um parque aquático. E lá tem uma torre enorme, uma torre. Aí sai uns tobogã para tudo que é lado. Aí sai um azulzinho bonitinho, cor do céu no meio dos coqueiros. Aí tem um que é uma prancha, que é quase... eu estou tentando lembrar o que é vertical horizontal, aguenta aí. Vertical, na vertical. Não, vertical.
radicais que eu, mas eu não gosto desse negócio radical. Mas sabe aquela ideia? Eu não posso viver sem experimentar isso. A Ana um dia foi pular de paraquedas. Essa é mais doida que eu. E eu falei, eu vou nesse negócio. Aí fui no azul, beleza. Aí fui no outro, tá. Chegamos lá às 9 da manhã. E eu fiquei olhando aquele negócio vermelho e azul a manhã inteira. E não tinha coragem de ir. E quando foi lá pelas 4 da tarde, eu falei, eu vou nesse negócio. Fiz minha oração do pecador, pedi perdão a Deus por todos os pecados, me despedi da minha mulher e do meu filho, e falei, estou indo. E antes de eu ir, eu ouvi umas histórias que em alguns lugares parece que a água seca lá dentro daquele negócio. E eu vi umas histórias que alguém fica entalado lá dentro, enfim, as histórias mais loucas, mas eu falei, eu vou nesse negócio. Vou falar bem a verdade para vocês, eu fui, mas foi a primeira e última vez da minha vida. Já sei como é o negócio. Não vou mais. Prefiro ir da outra vez, ficar na aguinha sentado, molhando as canelas, tá bom demais. É aventura suficiente. Mas eu olho aqui para esse texto, e o povo está falando, Moisés, vai você. Vai você ter a sua experiência, Moisés. Eu não quero. Gente, eu quero inculcar na cabeça de vocês aqui hoje o seguinte: tenha você a sua experiência com Deus. O Salmo 34, versículo 1 diz, provem. E eu coloquei aqui entre parênteses, provem você mesmo. E veja que o Senhor é bom. Ou seja, não ouça falar que o Senhor é bom. Não deduza que o Senhor é bom. Não imagine que o Senhor é bom. Mas prove você mesmo. Não mande Moisés dizer se o Senhor é bom ou não. Mas você mesmo tem que descobrir que Ele é bom. Aleluia. Prove. Não delegue a outro experimentar e ter experiência com Deus em seu lugar. Não se conformem em outro viver o que Deus tem para a sua vida. Não se satisfaça em ouvir os outros falando o que tem vivido com Deus. Não autorize outros subir no monte por você. Amém, igreja? Não se conforme em ficar de longe, enquanto os outros estão entrando na nuvem de glória. Não se conforme em ficar de longe enquanto os outros estão na Shekinah de Deus. Versículo 18 e 19. O povo estava correndo de Deus. Versículo 20 e 21. Moisés estava correndo para Deus. E você nessa noite está correndo de Deus ou para Deus? Moisés tinha sede, Moisés tinha fome, Moisés queria a presença de Deus na vida dele. Eu e você precisamos correr para Deus nessa noite. O povo diz, Moisés, seja o nosso intermediário, nosso mediador. Moisés é nomeado mediador entre Deus e o povo. Moisés estava cumprindo aqui uma função sacerdotal. Porque no contexto do Antigo Testamento, Deus, ele não se relacionava diretamente com o povo, mas por meio de um mediador. O mediador era o sacerdote. Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? Era a pessoa que ouvia as demandas do povo e falava com Deus sobre as demandas do povo. E tinha também o profeta. O profeta é aquele que ouvia Deus e falava com o povo o que Deus queria. Às vezes a mesma pessoa poderia ser sacerdote e profeta, e Moisés era sacerdote e profeta. Aí eu olho para a Escritura Sagrada, e eu passo as folhas do Antigo Testamento, e eu chego no Novo Testamento. E no Novo Testamento eu percebo que alguém é crucificado por mim. Hoje não há mais um mediador humano. Hoje não temos mais homem ou mulher. Jesus Cristo é o atual. Jesus Cristo é o atual. Jesus Cristo é o futuro. Jesus Cristo, Ele é
o eterno mediador entre nós e Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, eu creio nisso, amém? Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Aleluia. Você não precisa mais recorrer a Moisés. Você não precisa mais recorrer a Abraão. Você não precisa mais recorrer a Elias ou qualquer outro. Você não precisa mais pedir para Moisés ir até a presença de Deus por você. Você não precisa nem de mim. Você não precisa de nenhum dos pastores, nenhum presbítero, nenhum diácono. Você não precisa de ninguém mais. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos abriu um vivo e novo caminho. Hoje nós podemos entrar, você pode entrar, você pode entrar, você pode entrar. Você pode entrar na presença de Deus. Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. Aleluia. Você mesmo pode e deve entrar no santo lugar, onde o santo, santo, santo está. Sabe, quando você mesmo sobe no monte, quando você mesmo sobe no monte, você percebe que Deus está acima de nós. Quando você mesmo sobe no monte, você percebe que Jesus está entre nós. Quando você mesmo sobe no monte, você percebe que o Espírito Santo está dentro de nós. Que nós possamos constantemente dizer: Moisés, onde você está indo? Eu estou indo lá ver o que está acontecendo. Ah, então vai você. Ou melhor, Moisés, não, eu vou junto. Eu vou junto. Porque eu quero ter as minhas experiências com Deus.